somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O anjo então lhe disse: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Está no 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo se retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Estimado povo de Deus, a liturgia da Quaresma, de certa maneira, hoje dá uma pausa. Era como se o Senhor dissesse: segura aí um pouco a Quaresma e vamos fazer uma solenidade no meio. Pois bem, nós vimos hoje que nós estamos celebrando a Anunciação do Senhor. Nós celebramos justamente no dia 25 de março, porque no Cronos, exatamente 9 meses de gestação, e são 9 meses até o dia do Natal. De forma sacramental. É claro que no Cronos, nós não temos como, ou seja, no calendário civil do tempo, a gente não tem como especificar os dias exatos, porque o calendário é feito de acordo depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos nos tempos de hoje. Até então, eram outras formas de calendário que existia no tempo, como, por exemplo, o calendário lunar judaico, né? Então, por isso que, às vezes, algumas datas têm oscilação no nosso civil, de, às vezes, por exemplo, a Quaresma cair antes de março e, às vezes, em março, como foi esse ano. Feita essa introdução, o profeta Isaías nos diz
nessa anunciação do Senhor, a anunciação do anjo. O anjo vem, então, para dar a boa nova, a boa notícia, de que o Deus inacessível, ou seja, aquele que, de certa maneira, ama a humanidade, de certa não, na totalidade, ama a humanidade por inteiro, vem salvá-la. Nós vimos que o profeta Isaías já faz ali uma profecia da anunciação da Virgem. É claro que o povo no Antigo Testamento, eles estavam esperando um rei para governar no seu tempo de forma histórica. Alguém que viesse ocupar o trono e governar com justiça e com amor. E é por isso que há confrontos quando Jesus chega em Jerusalém e entra no templo. Porque alguns acharam que iam perder o seu poder, iam perder o seu trono. Até os próprios apóstolos que seguiram o Senhor e algumas das multidões pensavam assim. É por isso que quando Jesus vai para a cruz, eles se frustram e ficam amedrontados, porque eles não estavam ainda entendendo a que Jesus veio. E Jesus tinha vindo para governar o coração, restaurar, transformar, curar e libertar da desobediência. Devolver o vínculo perdido da convivência com o próprio Deus. O ser humano tinha perdido essa vivência em Adão e Eva e precisava ser restaurada. E com forças humanas não teria o êxito, então, em alcançar essa restauração. Por isso que ele diz que nenhum sacrifício que foi feito no Antigo Testamento, na segunda carta que nós ouvimos de hoje, poderia fazer esta vitória do ser humano participar com Deus. Todos os animais, todas as ofertas, de certa maneira, eram pequenas diante da grandeza de Deus e, por isso, não poderia fazê-la chegar até Deus na convivência definitiva. Quem pode, então? O próprio Deus. Deus tem essa atitude de estar na sua glória, enviar o seu Filho e, atenção, Deus poderia usar outros meios para salvar o ser humano? Poderia. Ele não precisava passar pelo crivo da dor, nem dos sentimentos, para poder nos resgatar. Mas ele quis experimentar a vivência humana, fazer com que cada um de nós participássemos do seu corpo místico e no seu corpo por inteiro, assumindo a humanidade, a carne, ou seja, Deus entra e assume verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele assume a humanidade para si e a leva consigo para o reino dos céus na sua ressurreição. E é esta novidade que o anjo vem dizer a Maria. Tu porás o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva. E a palavra salvação significa restauração. Restaurar o quê? Restaurar a nossa convivência com a comunidade chamada Santíssima Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E este Evangelho de Lucas que nos é conhecido e narrado por várias vezes, nós podemos perceber a ação de Deus tremenda aqui. Primeiro, quando ele diz para o anjo Gabriel, o anjo do anúncio, ir ter um diálogo com Maria falando desta novidade. E aqui o próprio Deus cria a primeira parte, podemos dizer, da oração da qual nós saudamos a Mãe de Deus. Ave, cheia de graça. Em outras traduções, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. No grego, haire, ave, ó cheia de graça, toda cheia de graça. Aquela que deve ser preparada ao templo vivo para a morada e a graça de Deus acontecer na humanidade. O verbo vem armar a tenda, ou seja, vem morar entre nós. Emanuel significa Deus está presente todo o tempo. Não de forma física, como a gente pensa às vezes, também na forma física e histórica. Por exemplo, no pão e no vinho, na espécie dos sacramentos, na sua palavra, em cada um de nós, na nossa vivência, enquanto imagem e semelhança dele. Mas é um Deus que se faz presente todo o tempo e que essa presença passa despercebida dos nossos olhos, dos nossos sentidos, porque as nossas vontades, os nossos olhos estão voltados para outros senhores. E é aqui que está o detalhe de nós não percebermos Deus em nós. Maria foi preparada para isso.
Por isso é toda cheia de graça, é santa, de todas as santas. A mais santa, podemos dizer, num grau de elevação, a gente pode dizer, a mais perfeita da criatura, porque Maria tem a perfeição originária da primeira humanidade. Não é desobediente, não tem o pecado da desobediência. E Jesus se fez pecado, e quando se fala essa palavra pecado, ou seja, ele assume as nossas dores, permite ser açoitado no via cruz, no trajeto do monte para chegar e devolver esta humanidade este vínculo perdido da desobediência. Por isso, foi pela força do Espírito Santo que ele entrou na história. Se permitiu aprender uma profissão humana, se permitiu ser acariciado por José como pai adotivo, se permitiu ter convivência com esta humanidade para sentir de perto e perceber esta humanidade restaurada e libertada do seu cativeiro. Nosso Senhor nos chama hoje, então, pela força do Espírito Santo, a estarmos lado a lado com Ele, caminhar com Ele, o Deus conosco que se faz presente. Sim, se faz presente em nossas vidas, mesmo em meio às nossas enfermidades, em meio às nossas tristezas e dores. O grande problema é que às vezes a gente coloca as nossas tristezas nos lugares errados. Já dizia Santo Agostinho, na reflexão da homilia do Evangelho de ontem, dominical, do terceiro domingo da Quaresma. Nossa tristeza não pode ser colocada nos lugares errados. Às vezes nós colocamos a tristeza nas nossas percas materiais. Perca de convivência, percas financeiras. Mas a única tristeza que poderia se transformar em alegria, na qual nós deveríamos verdadeiramente colocar, deveria ser a tristeza de pecar contra Deus e contra os irmãos. Essa tristeza às vezes a gente não tem. E por isso não alcançamos a vitória e o sabor da ressurreição. E Maria, de certa maneira, ou na totalidade de Deus, é o passo inicial da restauração do ser humano, que faz os filhos entrarem e se encarnar, tomar posse da vida humana e da posse da vida humana levá-la para a eternidade. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio fazer outra coisa. Às vezes a gente fica esperando um monte de coisa, um monte de situação na nossa vida que Deus venha fazer conosco. E a única coisa que Ele veio fazer, ponto, é levar-nos para o céu. Devolver a convivência do céu. E a resposta minha, dos meus sim e dos meus nãos, é que vai fazer eu pertencer a este reino ou não pertencer. A escolha é nossa. Que nosso Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza e que a força da palavra restaure o nosso coração. Hoje e sempre. Amém.